7 jogos de terror que você tem que jogar. Eu sou Yuri e esse é o Game List Brasil. Alien Isolation. Esse jogo da SEGA até hoje é uma inspiração nos jogos de terror. Não à toa, ele é ganhador de um prêmio BAFTA na categoria de melhor áudio, algo indispensável nos jogos de terror. Em Alien Isolation, você controla Ripley, que está à procura de sua mãe desaparecida em uma nave espacial. Ao chegar lá, ela descobre que não está sozinha e precisa enfrentar uma terrível criatura que está à sua caça. Mas então, por que jogar Alien Isolation? Bom, Alien Isolation possui uma das inteligências artificiais mais impecáveis. Como isso? O seu vilão, Xenomorph, possui uma inteligência que, conforme Ripley foge dele e se esconde, ao decorrer do jogo, Xenomorph aprende aonde Ripley está escondida, se tornando cada vez mais difícil de fugir desse inimigo, o que aumenta cada vez mais o clima de tensão do jogo. Não à toa, você vai se pegar perdendo a respiração em casa, na vida real. E, apesar de ser considerado um jogo longo para ser terminado, em torno de 20 horas, Alien Isolation é definitivamente um jogo de terror que você deve jogar. Se tiver coragem, é claro. The Evil Within 1, jogo distribuído pela Bethesda, mas desenvolvido pela Tango Network, que é o estúdio de Shinji Mikami. Para quem não conhece, é o criador de Resident Evil. Não à toa, vocês vão perceber muitas semelhanças entre os jogos. Nesse jogo, você controla Sebastian, que é considerado um dos melhores detetives da cidade de Crimson City. Ele vai ao manicômio investigar coisas sobrenaturais que estão acontecendo lá. Mas não se preocupe, você não vai ficar preso somente nessa área. Você irá explorar outras áreas, como florestas, entre outros locais, não sendo aquele jogo completamente focado só no manicômio. E além disso, toda essa exploração, com os locais obscuros, vilarejos e afins, além de uma sala de tortura muito bizarra, levam você a outro jogo. Vocês vão se lembrar muito, por exemplo, de Resident Evil 4. Além disso, um dos pontos positivos do jogo é a sua escassez de munição e itens, o que faz com que o jogo se torne ainda mais tenso. Para encontrar os itens, você vai ter que fazer muita exploração, muita paciência. E outro detalhe, mesmo se você estiver bem armado, cuidado ao enfrentar os monstros. Nem todos eles serão tão fáceis de atingir. E, como um bom jogo de Mikami, se você conhece, sabe que o jogo vai ter diversos puzzles, que é uma marca registrada dele. Então, se você é fã de Resident Evil, muito provavelmente irá curtir The Evil Within. Hey, what are you doing? Mas cuidado, apesar de tudo isso, o jogo possui uma atmosfera bem intensa e bem macabra. Vai exigir um estômago forte para jogar, mas joguem. E se gostarem do primeiro, deem uma chance também para The Evil Within 2. Amnesia: The Dark Descent. Sons, barulhos e muita coisa estranha acontecendo. Esse é o clima do jogo criado pela Fractional Games. Jogo esse de 2010, mas, apesar de tudo, ainda é um jogo para ser jogado. Você está na pele de Daniel, que acorda sem saber onde está e começa a ter que percorrer vários locais macabros, corredores escuros,
estreitos, vozes, barulhos, tudo isso enquanto você tenta descobrir a sua história. Você terá vários puzzles, perseguições e muito mais. E tudo isso com um pequeno detalhe: você não tem como enfrentar os monstros. Amnesia é um jogo focado na sobrevivência, então nem tente. O clima de tensão do jogo nunca acaba. E além disso, a trilha sonora também aumenta mais ainda a tensão do jogo. Então, apesar de ser um jogo antigo, Amnesia envelheceu bem e merece uma chance. Silent Hill 2, mais um velhinho nessa lista. Jogo dos anos 90, foi desenvolvido pela Konami juntamente com o Team Silent para desafiar um joguinho que estava na área agora, chamado Resident Evil. Silent Hill tem sua experiência numa atmosfera opressiva, muita névoa, muitos suspenses e criaturas bem estranhas. Silent Hill fez muito sucesso, mas estamos falando de Silent Hill 2, jogo que atingiu o seu ápice, trazendo uma atmosfera ainda mais macabra, muito mais tensão e um inimigo clássico, Pyramid Head. A história se passa com James Sunderland, que recebe uma carta misteriosa de sua falecida esposa. Ao chegar na cidade, começa a ter várias memórias reprimidas voltando à tona. E isso traz muita coisa. E, infelizmente, parece que Silent Hill não voltará tão breve. Nos resta aproveitar os seus jogos mais antigos. James, honey. Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. I'm not your Mary. Então, joguem Silent Hill 2. Layers of Fear. Se você é fã de jogo de terror, então Layers of Fear é pra você. Você está no papel de um pintor no século XIX que acredita que está para terminar a sua obra-prima. Será? Essa é uma história cheia de tensão, alucinações, reviravoltas, mistérios e muito mais, que farão você duvidar de tudo e de todos à sua volta. O jogo possui mecânicas, jogabilidade e puzzles simples, mas tudo isso é intencional, pois o jogo não quer que você perca o foco na história. Mas tudo isso não impede que ao decorrer do jogo a tensão vai aumentando, a história vai se consagrando e você vai ficando cada vez mais tenso, mas ao mesmo tempo com muito mais vontade de saber o que se passa com esse pintor. What do we do when we fail? We start over. Finish it. Finish it.
Então, Layers of Fears definitivamente deve ser jogado. E é claro, falamos tanto dele, Resident Evil. Mas aqui vamos tratar especificamente de Resident Evil 7. Afinal, todos achavam que a Capcom estava meio perdida depois do lançamento de 5 e 6. Mas Resident Evil 7 trouxe as origens de Resident Evil de volta. E muita gente agradeceu por isso. Nesse jogo, Ethan parte em busca de sua esposa após receber uma misteriosa ligação. Ao chegar ao local, ele se depara com uma família muito sinistra. E aí, você já sabe, muito susto, muita tensão, o clássico Resident Evil está de volta. Sendo assim, prepare-se para muito terror e suspense, e também muita exploração e, claro, muitos puzzles. E outro detalhe, lembre-se que já temos Resident Evil 8 e temos um grande remake que é o Resident Evil 2. Mas estamos falando aqui da volta com tudo da Capcom e de seu Resident Evil. Resident Evil 7 deve ser jogado. E por último, talvez uma das unanimidades em qualquer lista de jogos de terror. Estamos falando de Outlast. Miles Upshur, ele é um jornalista autônomo que está doido por um furo de reportagem. Após receber uma denúncia anônima, ele parte para descobrir o que está acontecendo em um manicômio. Mal sabia ele o que estava para acontecer. Muita curiosidade, faro jornalístico e muita coisa estranha acontecendo levam o protagonista a provavelmente tomar a pior decisão da vida dele. Outlast possui uma visão em primeira pessoa, onde você não possui armas. A sua única arma é uma câmera com uma bateria muito ruim e muita vontade de correr. E outro detalhe, Outlast não se preocupa nem um pouco em passar a mão na cabeça do jogador. Então, prepare-se para muita violência, muito terror e muito susto em Outlast. Mas deve ser jogado. É isso aí, meu povo. Se você assistiu até aqui, deixa aquele comentário. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, que em breve teremos muito mais sobre jogos. Abraço!